Iniciamos agora o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Rosane Nicéias para falar sobre evidências científicas de vida após a morte. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, Ana Cláudia. É um prazer recebê-la, viu? Obrigada, mas é um prazer também estar aqui com vocês. Rosane, para a gente poder iniciar, eu quero te pedir uma prece. Por favor. Pois é. Senhor Jesus, diante de nós a tua imagem. E sempre que te procuramos, divino amigo, podemos encontrar-te, disponibilizando-nos a nos ajudar nas nossas necessidades. Nesse momento, Senhor Jesus, rogamos as vossas bênçãos para todos que direcionam este programa, mas queremos também vos pedir, Jesus, por cada um que se disponibilizou a nos ouvir, buscando crescer no conhecimento que a doutrina tem nos oferecido para uma vida melhor. Que a tua paz, Jesus, a nós oferecida, continue ainda assim sendo, Senhor. Assim seja. Rosane, qual a importância de falarmos sobre vida após a vida? Bem, Ana, nós pensamos da seguinte forma. A partir do momento que nós podemos fazer um planejamento, se nós soubermos que o nosso tempo de vida não é tão limitado como pensamos, esse planejamento deverá ser feito com muito maior qualidade. E assim sendo, somos nós mesmos a vivenciar essa melhor qualidade. Uma construção nossa para um futuro melhor. Agora, Rosane, quem somos nós? Nós somos muito mais do que a gente pode imaginar. Olhamos, identificamos as pessoas, mas será que somos só isso? Acreditamos que somos muito mais do que isso. Somos espíritos, espíritos imortais. Viemos, estamos e seguiremos. Por que alguns insistem em negar a existência do espírito? Às vezes a gente até acredita, Ana, que tem muito a ver com a falta de seriedade no assunto, nas suas próprias reflexões. Talvez seja mais cômodo um sim ou um não do que um pensar. Por que um sim ou por que um não? É nessas perguntas, são nessas buscas, nesses questionamentos que a gente pode conseguir um entendimento melhor sobre nós mesmos. E nós somos muito acomodados. Nós buscamos muito mais a acomodação no aqui e no agora do que realmente pensar num planejamento para um futuro melhor. Hoje a nossa sugestão de leitura é o livro Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. A leitura permite antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Se você tem interesse, esse livro está à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Rosane, continuando o nosso assunto das evidências científicas, podemos provar que os espíritos existem? Ana, existem muitos tentando fazer isso, mas a prova é muito difícil, até porque o nosso material de pesquisa não é tão fácil de ser palpável, de ser analisado. Então, existem muitas evidências, mas provas que a gente pudesse, como as ciências exatas nos trazem, ainda não as temos assim. Agora, Rosane, o que acontece com o espírito na hora da morte? Na hora da morte, o espírito continua a sua trajetória. Às vezes a gente costuma dizer, se a gente vive bem, a gente morre bem.
Então é uma construção, né? Como vamos estar depois da morte? Como estivermos quando em vida, porque é só uma continuidade. E uma das coisas assim que deverá nos ajudar bastante é o conhecimento. O próprio Cristo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós buscamos essas verdades, elas vão se tornando inerentes a nós e vamos vendo que a vida não encerra, a vida será sempre vida, numa ou noutra instância. Rosane, e todas as religiões acreditam na existência do espírito e na sua sobrevivência após a morte? Sim, nós acreditamos que sim, porque as religiões, de uma maneira geral, tratam do espírito em si. Todas as religiões são espiritualistas, acreditam na sobrevivência, não necessariamente do espírito, de uma alma, de uma consciência, mas cada um usa a sua forma de linguagem. Mas todas sim acreditam na vida após a morte. Agora, Rosane, quando realmente começaram as pesquisas científicas sobre a sobrevivência de um ser após a morte do corpo biológico? A história, Ana, nos fala daqueles fenômenos que aconteceram na cidade, lá nos Estados Unidos, de Hydesville, né? Onde famílias, mais especificamente 2 famílias, que moravam em determinada residência e à noite eram sempre incomodados com pancadas. Pancadas que lhes impediam de ter o sono noturno comum e necessário a todos nós. Uma primeira família afastou-se dessa residência, chegou uma segunda família, que a história nos conta como sendo a família Fox. Constavam de 2 jovens, o papai e a sua mamãe. E com os 3, 4 meses de vida nessa residência, as pancadas voltavam a acontecer e sempre à noite, tardes da noite. Bom, como os jovens são sempre assim, nas suas buscas, as suas pesquisas, conta-se que numa determinada noite, quando as pancadas aconteciam, uma das jovens resolveu também responder às pancadas. Então, quando se ouvia aquele som, pum, 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 a jovem resolveu também fazer a mesma coisa. Ela reproduzia. Ela reproduzia. E fazia 3 vezes. Se ouvia 3 vezes, 4 vezes, assim sucessivamente. Então começou a ver-se que havia uma certa condução naquilo, não era solto. E inclusive uma das vezes a mamãe resolveu perguntar: responda em pancadas a idade da minha filha mais nova. E aquilo se foi ouvido, a verdadeira idade, né? Então começou-se a ver que não era solto, que tinha alguma coisa que de fato comandava aquilo. Agora, Rosane, fala um pouquinho para a gente sobre esses fenômenos de materialização. Tudo começou a partir desses barulhos, dessas pancadas, que no início eram nos Estados Unidos, mas depois a verdade, como a gente sabe, não é direcionada a alguns grupos, mas a todo o mundo. Então isso partiu para a Europa, para todas as outras partes do mundo. E lá começou na França, com o maior pesquisador da Inglaterra, o maior químico, o senhor William Crookes. E ele começou a buscar realmente, de uma forma mais efetiva, a comprovação de que existe alguma coisa que sobrevive e que tem ações nas nossas vidas. Começou com a pesquisa com o senhor Holmes, e ele simplesmente, o fato dele estar presente numa sala, havia um instrumento musical, um acordeon, que era muito bem guardado, como se fosse numa gaiola, para que não houvesse possibilidades de ninguém tocar, para que as notas musicais pudessem sair, mas aquilo acontecia. E as notas no início eram notas soltas, mas daí a pouco havia uma condução, uma nota atrás, outra trazendo uma melodia. Então começou com esse Sr. Holmes, mas houve depois uma jovem, a senhorita Florence Cook, que é muito interessante. Ela se sentiu incomodada com algumas palavras ditas a respeito disso, e ela resolveu procurar o Sr. William Crookes, e dizendo para ele que gostaria de ser investigada por ele,
que se colocaria à sua disposição para tudo o que ele quisesse. Que a esposa dele poderia vesti-la como desejasse, organizá-la como desejasse, mas que ela exigiria uma coisa, que se ele encontrasse nela alguma fraude, que ela pudesse denunciá-la, mas que se ele não encontrasse nenhuma fraude, que só nela visse a verdade, que ele também a divulgasse. E essa jovem, senhorita Floresicot, que através dela havia a materialização de um espírito chamado Kate King. Então ela vinha e através dessa médium, a senhorita Floresicot, que ela se materializava. E fotografias foram tiradas e havia mesmo momentos em que esse senhor William Crookes, ele mesmo poderia caminhar com ela na sala, na frente de outras criaturas, como se estivesse caminhando com uma pessoa, como nós poderíamos dizer, viva. Nossa! Hoje ouve-se muito falar sobre experiências de quase morte, EQM, né? Sim. E o que se teria a falar sobre esse assunto? Seria uma evidência da existência do espírito? Sim, Ana. Mais uma evidência, né? Existe o Dr. Raymond Moody Jr., que tem mais de 2.000 casos estudados. E são casos assim muito interessantes, onde pessoas que passaram por experiências difíceis durante a sua própria vida na questão da saúde física, né? E experimentando de fato a morte, mas conseguindo retornar à vida nesse corpo físico. E muitas delas trazem as lembranças do que vivenciaram nesses momentos e foram relatados e são evidências bastante fortes para quem tem apenas um pequeno desejo de acreditar em alguma coisa que sobreviva à morte. Tem bastante subsídios para isso. Agora, e as lembranças das vidas passadas? Também, esse já é um outro profissional, um outro psicólogo, o Dr. Banerjee, que ele tem vários estudos sobre isso, inclusive também um outro médico psiquiatra, o Dr. Banerjee é da Índia, mas ele também fez muitos estudos, mais de 1.000 casos estudados, e existe o Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, que também estuda sobre isso, e são inúmeros casos e na dessas Índia lembranças. Tem muitos casos, Muito, né? sim, porque a própria religião, eles já trazem em si essa consciência de que a vida é sucessiva. Tivemos, estamos e continuaremos tendo. Então isso favorece para que, acreditamos, muitas crianças já venham com essas percepções, lembranças de vidas passadas. São muitos os casos e casos bastante interessantes. Muitas vezes a própria criança, com toda aquela sua singeleza, dizer: quando eu tinha a tua idade, eu trocava a tua fralda. Então, como uma criança falando com seu papai, mas que em vidas passadas ela teria sido o inverso, o papai do seu papai. Fantástico. Agora, e as visões no leito de morte, né? Várias pessoas relatam isso, tá se aproximando da morte. Ah, eu vi isso. Ah, o quarto do hospital não era assim, era assado. Como é isso? A gente até acredita, Ana, que isso seja assim, parte da misericórdia divina. Porque às vezes a gente não tem conhecimento e o que nos dá medo é justamente a falta desse conhecimento. Desconhecido, né? Então, a partir do momento que a gente se aproxima um momento difícil, que a gente pode acreditar que seja, principalmente para aquele que não esteja preparado, e de repente começa a ver um ente querido que já está num outro plano de vida, a coisa é possível que fique bem mais fácil. Poxa, se eu sei que mamãe já está do outro lado, e de repente eu estou num momento difícil, já pensando, sem querer pensar, mas pensando que vou morrer, de repente eu vejo mamãe, vejo uma tia, vejo um amigo, aquilo eu acho que vai me dar mais segurança. E são relatos e relatos que existem, né? De que nossos entes, quando estão conosco, começam a ver aqueles seus familiares que já não estão conosco, até assustando muitas vezes aquele leigo que não conhece, né? Agora, e as transcomunicações, né? São instrumentais, estariam a comprovação da sobrevivência do espírito após a morte, ou seja, a psicografia, a psicofonia, seria uma comprovação? Sim, é uma outra, a gente poderia considerar também como sendo, mas como pode-se pensar que é fruto da mente, fruto da ideia,
A gente sempre fica com margens para não ter uma evidência científica comprovada, né? Mas a gente poderia pensar realmente como sendo, porque são muitos os casos, né, em que nos são trazidas histórias em que ninguém sabia. E de repente aquilo está sendo relatado, somente conhecido por alguém. Então, tem que ter alguma coisa além disso, que é preciso que a gente tenha olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Rosane Nicésia, eu quero pedir para você deixar um recado para o pessoal de casa, uma mensagem para a gente poder encerrar o programa. O que eu poderia dizer para vocês é que vale a pena nós buscarmos nos conhecer. Nós somos muito mais do que esse que nos vemos no espelho. Existe uma essência muito mais forte, presente, viva e que vai se continuar por todo sempre. Então, o autoconhecimento é muito importante. Procure conhecer-se e assim você poderá construir um futuro melhor para você mesmo. Muito obrigada, Rosane. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada, Ana. O prazer foi meu. Agradeço o convite e que Deus possa continuar a nos envolver nas suas bênçãos. Assim seja. E você querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Até a próxima!